estão, querido e queridas, né? A gente está no encontro 26, que ele corresponde, então, ao hexagrama 18, né? Então, a gente inicialmente viu o Baguá, né? Que é essa organização aqui que a gente tem bem na entrada. A gente viu a organização do céu anterior, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho desse céu anterior e posterior. A gente já vem falando desde a última, né? E depois, então, a gente vai ver o hexagrama 18. Bom, então vamos lá. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Então, esse hexagrama de hoje, né? Ele tem acima a montanha, né? E abaixo o vento. Então, isso significa que esses dois símbolos, né, essas duas imagens, ela nos traz, né, uma coisa de um pouco de inércia, tá? Então, esse hexagrama, ele vem com uma mensagem que ela pode estar um pouco, nos causar uma certa preocupação se a gente tira ela no oráculo, né? Porque ela vai falar de uma tigela de comida que foi esquecida, né? E daí, como ela foi esquecida, criou um monte de vermes dentro da, né? A comida ficou estragada e podre, né? Cheia de vermes. Então, o I Ching fala da necessidade de fazer um trabalho, de se trabalhar sobre essa situação, né? Para restaurá-la, né? Então, nesse hexagrama, a gente vai falar não exatamente das coisas que a gente se esqueceu e apodreceram, foram relegadas a um segundo plano quando eram importantes, né? Mas da necessidade de visitar essas coisas para trabalhá-las, para transformá-las, para trazer uma nova situação quanto a esse aspecto, né? E daí, então, a gente vai ver um pouquinho o porquê que o I Ching vai trazer, né? O que tem a ver isso com a montanha e com o vento, tá bom? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais depois de ver, né, um pouquinho da teoria geral, como a gente vê todos os encontros, né? Então, na teoria geral, assim, do I Ching, eu queria colocar um pouquinho sobre esse baguá aqui, né, que é o baguá do céu posterior, né? A última encontro, a gente trabalhou um pouquinho sobre o baguá do céu anterior, né, que é aquele baguá onde está tudo muito bem equilibrado, está muito as coisas, o yin e o yang, a terra e o céu, né, eles estão realmente em oposições complementares, né? Então, segundo o I Ching, o baguá do céu anterior, né, que é o que a gente tem trabalhado desde o início, né, ele representa como que a expressão do divino, né? É aquela expressão de algo que surge num estado de perfeição, né? Então, onde as forças elas estão em um estado harmônico total, né? E isso faz com que a gente consiga ter essa visão de presente, passado, futuro, porque tem algo muito harmônico com um caminho muito definido, né? Então, que é uma expressão do divino, tá? Esse segundo baguá, que é o baguá posterior, né? E como eu já tinha explicado para vocês, ele implica já quando esse estado de perfeição, esse estado de harmonia vivencia no cotidiano, né? Então, isso faz um estado de, de reordenação das coisas, tá? Então, e daí surge o baguá do céu posterior, né? E esse baguá do céu posterior, ele está relacionado, tá, com as estações, né? Então, ele vai nos falar, né, das quatro estações e dos pontos cardeais também, tá? E daí tem uma
interpretação do I Ching que é atribuída, né? Porque como são textos muito antigos, a gente não consegue saber se de fato foi assim, né? Mas a princípio essa situação foi atribuída ao Confúcio, tá? E ele está falando desse baguá que é o céu posterior. E daí eu vou ler para vocês. Todos os seres surgem no trigrama incitar, que se encontra ao leste, que é, deixa eu só marcar aqui para vocês, esse aqui, tá? Esse aqui, Shen. Tá? Então, vão acompanhando aí no texto, ele vai circular todo o baguá. Tá? Eles chegam à plenitude no trigrama da suavidade, que se encontra a sudeste. A plenitude significa que todos os seres tornaram-se puros e realizados. O aderir é a luminosidade na qual os seres percebem-se uns aos outros. E o trigrama do sul é o trigrama do sul. O fato de os santos e os sábios voltaram-se para o sul quando escutavam o sentido do universo significa que governaram voltados para a luz. Eles, sem dúvida, se inspiraram nesse trigrama. O receptivo significa terra, ele cuida para que todos os seres tenham alimento. Por isso, se diz, ele, Deus, os leva a juntarem-se uns aos outros no trigrama, o receptivo. A alegria é o auge do outono, que proporciona contentamento a todos os seres. E por isso se diz, ele lhes dá contentamento no trigrama alegria. Ele luta no trigrama do criativo. O criativo é o trigrama do noroeste. Isso indica que aqui o obscuro e o luminoso incitam-se um ao outro. O abissal significa água e é o trigrama do norte, do esforço a que todos os seres estão sujeitos. Por isso, se diz, ele se esforça no trigrama do abismal. A quietude é o trigrama do nordeste, onde consuma-se o começo e o fim de todos os seres. Por isso se diz, ele os conduz à plenitude no trigrama da quietude. Então, pessoal, vamos ver aqui como é que funciona isso, né? É bem bonito, tá? Então, aqui a gente tem o trovão, né? Então, essa energia, essa explosão que está no início das coisas, né? Então, isso corresponde, essa explosão, né? Corresponde à chegada da primavera, tá? Então, logo depois a gente tem essa suavidade, essa vida, né? Que começa a se espalhar através do vento. Daí a gente chega aqui no fogo que está lá no ápice, né? No verão, que é o sol e que é também o fogo, né? O trigrama do fogo. Então, e aí chega o auge do verão. É interessante a gente notar que os dois, tanto o baguá anterior quanto o posterior, tem o norte na base, tá? Que é um pouquinho uma inversão de como normalmente a gente percebe as coisas, né? Então, na base está o norte e o sul está acima. Daí depois a gente tem o trigrama Kun, né?
E ele corresponde, deixa eu ver aqui, já me perdi aqui, que às vezes eu me perco com os trigramas. Então, lua, e daí que a Terra, né? Então, a Terra que é o momento, né? Então, é verão, né? E daí a época de se reunir, de plantar, de celebrar, né? E isso vai acabar lá em Tui, que é a alegria, o lago, né? Que significa também essa abundância da colheita, né? De daquela colheita que foi plantada lá na passagem do verão para o outono, né? No outono vai haver colheita, fartura de alimentos, vai ter muita celebração, muita alegria, né? Por essa fartura. Daí, só que daí começa a chegar o inverno, começa a esfriar, e daí começa a Shen, né? Que é o criativo, né? O céu, e que vem com essa energia que é um pouco de conflito, né? Como se esse calor lutasse com esse frio, né? Então, é aquele período onde começa a esfriar, depois esquenta um pouco, parece que tem uma coisa assim que o inverno não se decide a entrar, né? Mas daí, finalmente, ele entra como a água, né? Como algo abissal, extremamente profundo, né? Essa época de recolhimento, essa época que as coisas esfriam, que a gente se interioriza, né? E vai estar isso no inverno e o norte, né? Só que daí, aos poucos, essa interiorização, né, ela vai nos dando um sentimento de paz, de estabilidade, né, que é a montanha. E daí, quando a gente está nessa montanha, nessa paz, nessa estabilidade, começa a esquentar de novo e todo o círculo começa novamente. Tá? Então, essa é a leitura, porque então o que o I Ching diz, né? Que o Baguá anterior, né, do céu anterior, ele nos fala de uma perspectiva ideal divina, né? Uma coisa imaculada. E depois o Baguá do céu posterior, ele vai nos falar da dinâmica da natureza, dos ciclos das estações, né? Dos nossos ciclos naturais, que tem uma perfeição também, tem uma coerência, eles repetem nessa ordem. Tá? E daí, então, vamos voltar para né, o nosso hexagrama de hoje, que eu tinha falado para vocês, que ele representa uma tigela com comida estragada, né? Então, acima a gente tem a montanha e abaixo a gente tem o vento, né? E daí o que o I Ching diz também que às vezes tem muito vento, né? E a montanha faz uma barreira a esse vento, impedindo de ele continuar o seu caminho. E isso faz com que a vegetação, as casas que estão ali na base da montanha, elas fiquem muito maltratadas, né? Então, que fiquem muito. Que isso pode causar, assim, um estado de destruição, muitas vezes, né? Por outro lado, a gente tem esses dois elementos, né? Que a montanha, como uma coisa muito pesada e introspectiva, de certa forma, que não se movimenta muito, né? E o vento, né, que é a suavidade, ele tem uma coisa que a gente pode ver, inclusive em outros princípios teóricos, em outras, né, quando a gente estuda os quatro elementos, a simbologia do ar, né? Então, até a mesma astrologia, quando a gente vê o ar, né, ele muitas vezes ele tem uma coisa de um não se comprometer tanto com as coisas, né? Então ele é suave, ele não tem ali um compromisso realmente, né? Ele vai ter outras características que são legais, mas o compromisso, se responsabilizar fortemente com algo, olhar minuciosamente as coisas, não é uma característica de ar. Então, o que acontece?
essa tigela, não é que a gente queira que estrague a comida, mas ela é um aspecto nosso, né? Ou de uma cultura, ou uma situação onde algo foi esquecido, algo importante, algo nutritivo, algo que poderia alimentar, se decompôs, estragou, né? Então, ele é o trigrama não, o hexagrama Q, né? Que é o trabalho sobre o que se deteriorou. Então, esse hexagrama não se chama deteriorização, né? Porque, na realidade, a gente não vai ficar fixado no que estragou, né? Mas sim que quando a gente esquece algo, não dá mais atenção a algo que é importante, e essa coisa se desorganiza, se decompõe, né? Se estraga porque a gente esqueceu de dar atenção e essa coisa precisava de atenção, né? Então, a gente tem que retomar e trabalhar sobre isso, né? Então, a gente tem que limpar a tigela, né? Dar atenção para essa tigela, fazer novamente uma comida, oferecer essa comida, deixar ela sempre limpinha, né? Então, é começar a agir com aquilo que foi abandonado novamente, né? Então, é hora de assumir a responsabilidade pelo que foi negligenciado. Se esse hexagrama vem para vocês, tem algo que foi negligenciado que tem que ter atenção, que a gente tem que ir lá olhar, por mais que a gente que seja um pouco repugnante olhar uma tigela cheia de vermes, tem que ir lá olhar para fazer alguma coisa com aquilo, né? Não é uma coisa que vai se eliminar por si, é uma coisa que a gente pode negar, né? Então, quando existe realmente um trabalho sobre isso, né? Esse hexagrama, ele indica, né, que a gente pode ter bons resultados sobre isso que a gente está fazendo, né? É difícil essa palavra, né? Da deterioração daquele conteúdo, tá? Então, por que a gente se esqueceu? O que houve? O que a gente abandonou? O que houve para ter abandonado, né? É importante a gente saber isso, né? Para que a gente possa também nos programar, né? Para lidar com esses fatores de outra forma, que possivelmente eles se apresentem novamente, né? E a gente não quer fazer um trabalho todo de retomada de algo para depois abandonar de novo, né? Então é importante ver o que fez esse abandono para que a gente possa não refazê-lo, né? Fazer diferente dessa vez. Então, o que ele diz, né? Que é um momento onde a gente tem que substituir a indiferença e a inércia por decisão e energia.